Distribuição Mundial Filmes. Descobrindo Jesus, volume 3. Episódio 7. Os Milagres de Jesus. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. As mentes céticas e crédulas do século XXI encontram dificuldades para aceitar o conceito de milagres. 2 milagres foram reconhecidos em um ano, não faz muito tempo, entre as mentes religiosas e entre as pessoas que acreditavam que a Terra fosse quadrada. A coisa mais curiosa é que usamos o termo milagre nos dias de hoje, mais do que ninguém. Em tempos de tecnologia científica, sondas espaciais e descobertas maravilhosas da medicina, usamos a palavra milagre o tempo todo, incluindo coisas do tipo: é um milagre que eles conseguem fazer esses dias. Usamos a palavra milagre com muito mais liberdade e menos precisão do que se usava nos tempos de Jesus. Quando penso no termo milagre e nos milagres de Jesus, me parece que os milagres de Jesus tiveram uma autenticidade, consistência, integridade, desde a maneira como foi realizado até como se relaciona com Jesus, fazendo com que ele seja absoluto. Mas a pergunta que Dr. Gordon Moyes, teologista, escritor e pesquisador. Eu vou defini-lo da seguinte forma: um milagre é um feito sensato e ativo de poder, que oferece provas de intervenção divina para propósitos religiosos e transcendendo o que nós normalmente observamos como as leis da natureza. E note que é um feito sensato. E todos os feitos de Jesus foram sensatos e transcendem aquilo que chamamos de regras normalmente encontradas na natureza. Não contradiz a natureza. Talvez acelere a velocidade da natureza, ou possa seguir a linha da natureza, mas isso não contradiz a natureza. Houve 35 milagres atribuídos a Jesus. Na sua grande maioria foram curas de pessoas que estavam doentes. 4 dos milagres tinham a ver com a natureza. 3 envolveram a ressuscitação de pessoas que haviam morrido. E apenas um foi um milagre de destruição de uma árvore seca e sem frutos. Geralmente, em traduções modernas dos escritos, a palavra milagre não foi usada. Ao invés, é descrita como um ato de poder, ou um sinal, ou ainda um desejo. Veremos nesse episódio 4 milagres de Jesus, de perto. E o primeiro milagre foi durante um casamento em Canaã, na Galileia, enquanto ele transformou água em vinho. A festa de casamento é um momento de muita alegria e celebração. E aqui em Israel estamos visitando um kibbutz, onde uma bela festa de casamento está prestes a acontecer. Centenas de pessoas estão reunidas para esse animado acontecimento em um kibbutz israelense. תחת כל שמיה דקני ודעתיד ומקנה בי והכל שרי ובריא וקיים נון דוד צבי דנוש מנחם מנדלברג קטן דנן אחריות שטק תות תדע ומדוניה. Como vocês podem ver, a refeição já está quase no fim na celebração desse kibbutz. Mas a festa deve continuar por muito tempo, com muita música e dança.
Foi nesse momento em que houve um problema na festa de Canaã, na Galiléia, pois a multidão estava lá para uma bela festa de casamento e o vinho estava quase no fim. Não havia vinho suficiente para todos. E a mãe de Jesus, Maria, foi até ele e simplesmente disse: "Meu filho, o vinho acabou." Ela não disse o que fazer, porém ele já sabia o que tinha que fazer. Então ele se aproximou do local onde havia 6 grandes potes com 100 litros de água, ou talvez até maiores que o tanque de gasolina do seu carro. E ele olhou para esses enormes potes e ordenou que o mestre de cerimônias fosse servir mais vinhos aos convidados. O mestre de cerimônias disse: "Mas não existe mais vinho." E Jesus simplesmente apontou para os potes e, ao despejarem a água dos potes, perceberam que era vinho dos bons. É importante dizer que as únicas pessoas que sabiam do que havia ocorrido com a água nos potes eram os discípulos e os criados que serviram o vinho. De maneira discreta, o milagre foi realizado para evitar o vexame da noiva e do noivo. A Bíblia diz que esse primeiro milagre serviu para o benefício dos discípulos, pois ali eles estavam no começo do que seriam os próximos 3 anos compartilhando a sabedoria de Jesus. Eles precisavam de provas que mostrassem que Jesus era aquele que dizia ser. Por isso esse primeiro milagre em Canaã, na Galiléia. Um dos mais conhecidos milagres de Jesus ocorreu do outro lado do lago e teve a ver com a multiplicação de pães e peixes. Vocês devem se lembrar da história, afinal é um dos mais famosos de todos os milagres bíblicos e, de fato, é um dos mais reputáveis. Vejam, Jesus se preocupava tanto com as pessoas que o procuravam que ele nunca tinha tempo para repousar. Então ele disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar o lago." E eles foram de barco até o outro lado do lago. Mas as pessoas queriam ver mais milagres. Então eles o seguiram até a parte norte do lago, 40 milhas a pé, e chegaram bem no momento em que o sol estava começando a se pôr. Ao olhar para aquela multidão, Jesus disse aos seus discípulos: "Lhes deem algo para comer." E os discípulos disseram: "Mas, Senhor, tem mais de 5.000 homens aqui." Ele não contou as mulheres e as crianças, e possivelmente haviam mais do que 12.000 pessoas no total. Não haviam cadeias de comida rápida ou lanchonetes onde pudessem comprar comida. Então Jesus disse: "Bom, lhe deem algo para comer." E eles responderam: "Senhor, não temos nada para comer." E depois André, que estava sempre apresentando pessoas a Jesus, disse: "Senhor, tem um camarada aqui que tem 5 bisnagas de pão e 2 peixes pequenos. Será que eram as sardinhas que nós temos aqui nessa região?" E tomando o alimento em suas mãos, Jesus abençoou a comida. E depois ordenou que as pessoas se sentassem em grupos. E pediu que o pão fosse partilhado entre eles. E depois que eles comeram, havia sido suficiente. E Jesus disse: "Juntem o resto", e ainda restavam 12 cestos de pão. Algumas pessoas ouvem essa história e dizem que foi um milagre de multiplicação. Que, na verdade, Jesus pegou o pão e o peixe e os multiplicou continuamente, até que houvesse suficiente para todos. Outros dizem que foi um milagre de repartição, pois o camarada repartiu, dando exemplo para Jesus que, se utilizasse seus recursos especiais, multiplicaria e repartiria. Me parece que há um fundo de verdade nesse milagre. Um fundo de verdade no fato da multiplicação de pães e peixes. Mas não é verdade que em nosso mundo de hoje, quando existem tantas pessoas famintas, que Deus realmente oferece tais recursos. O que realmente nos falta é o milagre da repartição, pois nem todos têm o suficiente. Ao analisar este milagre, me parece que nessa noite, quando as pessoas foram alimentadas, houve uma autenticidade, uma verdade sobre esse milagre.
O terceiro milagre que vamos analisar aconteceu à noite no lago Galileu. Era comum ver barcos se preparando para a pescaria noturna no lago. Hoje, pequenas frotas saem das margens ao anoitecer e passam a noite pescando pequenos peixes, como a sardinha pequena. Embora os pescadores de hoje em dia se utilizam de métodos diferentes de pesca. Eles, assim como os discípulos, sabem dos perigos desta pequena faixa de água. O lago é cercado de montanhas e quando o vento vem do oeste, ele passa pelas montanhas açoitando a água e causando tempestades. Até mesmo hoje em dia, existem advertências para os desavisados sobre os repentinos ventos do oeste. Foi em uma noite como essa que Jesus e seus discípulos preparavam-se para atravessar o lago. A água parecia calma quando eles partiram, mas bem no meio da travessia, o vento começou a soprar. E o vento estava tão forte que a água começou a entrar pelo barco e os discípulos temeram por sua vida. Eles sabiam quão perigosas essas tempestades poderiam ser. E rapidamente eles acordaram Jesus, que estava na popa do barco. "Mestre, estamos prestes a morrer!" gritaram. "Ajude-nos!" Jesus se levantou no barco e deu uma ordem para a água e para o vento. E eis que de repente a tempestade foi diminuindo. E uma imensa calmaria tomou conta. Os discípulos ficaram impressionados. "Quem é esse homem?" perguntaram, pois até mesmo as ondas e o vento o obedecem. O último milagre de que vamos falar aconteceu bem aqui, na igreja de São Lázaro. A maior parte dessa igreja foi construída no século XII pelos cruzados, mas foi construída no local original, na sepultura escavada na pedra, onde Jesus devolveu a vida a Lázaro. Estamos em Betânia, o lar de Maria e Marta. Ele era capaz de entrar na tumba de pedras por esta porta, mas hoje está bloqueada. Nós entraremos na tumba de Lázaro através de outra entrada. A poucas milhas de Jerusalém fica o subúrbio de Betânia. E aqui moravam 3 grandes amigos de Jesus: Maria, sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. Jesus frequentemente era bem recebido aqui. Um certo dia, uma mensagem chegou até Jesus: "Lázaro está muito doente. Será que você poderia vir logo?" O problema foi que a mensagem demorou tanto para chegar às mãos de Jesus que Lázaro já havia morrido. Mas Jesus foi até lá imediatamente e, ao chegar lá, encontrou as mulheres angustiadas e muitos ao seu redor bastante tristes, pois Lázaro, um rapaz bastante popular no vilarejo, havia falecido. Jesus disse: "Não se preocupem. Acreditam em Deus? Acreditam em quem eu sou, o Filho de Deus?" E Marta disse a ele: "Eu acredito que você seja o Messias, o Filho de Deus." E Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, apesar de ter morrido, viverá novamente." Acreditam nisso? "Acredito", disse Marta. E Jesus lhes disse: "Abram a tumba." E Marta, a mais prática delas, disse: "Mas, Senhor, ele já está enterrado há 4 dias. Vai haver um terrível mau cheiro." E Jesus, sabendo o que ele iria fazer, rezou a Deus e disse: "Pai,
Deixe a sua glória tomar conta de mim agora. E ao andar em direção às tristes mulheres, podemos ler uma das mais belas frases dos escritos. Jesus chorou. E sabendo o que ele iria fazer, rezaram a Deus. E depois disse em voz alta: Lázaro, apareça! E houve um movimento na sepultura. E um homem apareceu vestido com roupas fúnebres, com um pano na cabeça. E Jesus disse: Desamarrem-no. E eu tenho a sensação, quando estou aqui na tumba de Lázaro, que se Jesus não tivesse dito o seu nome, todos os mortos poderiam ter revivido. Já enterrei mais de 1000 pessoas, e posso dizer que se alguém gritar no lado de fora do salão de cerimônia do crematório para que a pessoa amada ressuscite, todos olhariam com raiva por estar atrapalhando o funeral. Mas isso não aconteceu aqui, pois eles sabiam quem era Jesus, e sabiam que ele tinha o poder de levantar as pessoas, até mesmo os mortos. Paulo disse: se o Espírito que ressuscitou Jesus cair sobre você, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus trará também a vida ao seu corpo mortal. Que Lázaro saiu dessa tumba, eu não duvido. Mas o mais importante é que eu sei que cada um de nós acredita e tem fé em Cristo. E nós também viveremos. Nesse episódio, observamos 4 dos milagres de Jesus: a oferta de 5.000 peixes e alguns milhares de pães, a ressurreição de um homem, o controle de uma tempestade violenta no lago e a transformação da água para o vinho, o primeiro milagre realizado por Jesus. A questão levantada é: por que devemos acreditar nesse ou em qualquer outro milagre de Jesus? São 5 as razões pelas quais eu acredito em Jesus. Primeiramente, a atitude do próprio Jesus. Ele não realizou milagres para ganhar popularidade ou poder. Ele não os usou para se tornar popular ou famoso, mas sim os realizou por diferentes motivos. Com frequência, ele pediu que as pessoas não comentassem o que tinham visto. Jesus sabia que a quantidade de milagres não levaria as pessoas a entenderem quem ele realmente era ou por que ele tinha vindo. Em segundo lugar, Jesus realizou os milagres como um sinal do poder de Deus. Ele direcionou a atenção para Deus e não para ele mesmo. Em terceiro lugar, acredito em milagres porque eu acredito em Deus. E se acreditamos em Deus, não há motivos para não acreditar que Deus não tenha feito certas intervenções quando necessário. Em quarto lugar, acredito em milagres pelo número de pessoas que foram testemunhas deles. Na multiplicação dos pães, pelo menos 5.000 pessoas viram o que ele tinha feito. Os testemunhos mais fortes vieram de pessoas que acreditaram nos milagres vistos, mas que ainda rejeitavam a ideia de que Jesus era o Filho de Deus. Por último, acredito em milagres, pois eles são essenciais no cristianismo. Os grandes milagres não estão em curar os doentes ou ressuscitar os mortos, mas pela maneira como Deus veio viver entre nós na figura de seu Filho, Jesus Cristo. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição são os grandes milagres, de todos comparáveis apenas ao milagre de que Deus pode fazer com nossas próprias vidas. O milagre do renascimento, do Espírito da salvação, uma parte do maior de todos os milagres. Jesus mesmo disse: as pessoas não vão acreditar mesmo que um homem seja ressuscitado. Para aceitar Jesus como mestre é aceitar que ele tinha poder sobre o mundo onde vivemos.
Descobrindo Jesus. Episódio 8. O estilo de vida de Jesus. Para 120 mil pessoas aqui em Israel, a vida em um kibbutz é o estilo comum. Existem 229 kibbutz por Israel e o primeiro foi formado em 1917. Cerca de 2% das pessoas hoje em Israel optaram por esse estilo de vida vivendo em comunidade. Em uma comunidade como essa, o marido e a esposa devem trabalhar por cerca de 50 horas por semana sem pagamento. Pode parecer meio duro a princípio, mas você tem que se lembrar que você tem uma casa, a sua comida, assim como a limpeza da casa é feita por outra pessoa. As crianças geralmente moram juntas em um estilo de dormitório. Embora existam alguns kibbutz hoje em dia em que jovens casais preferem que seus filhos permaneçam com eles e, como consequência, mesmo que eleve o custo para a comunidade, existem agora instalações na comunidade para que jovens casais e suas famílias morem juntas. Esse estilo de vida tem se mostrado muito atraente para um bom número de pessoas em Israel, visto também em comunidades da Austrália. Na última pesquisa, era maior o número de pessoas optando por um estilo de vida alternativo e, pela primeira vez na história, estavam morando em comunidades na região norte e central do país. Então, vivendo juntos em comunidade, foram capazes de encontrar no novo estilo de vida exatamente aquele estilo que queriam viver. Quem são essas pessoas? Bem, em grande parte são aqueles que optaram por deixar a sociedade, outros são jovens desempregados, outros ainda são profissionais que querem uma completa mudança de estilo de vida. E ainda aqueles que estão fugindo da pressão e da correria da rotina normal de uma grande cidade. Mas existem ainda outros estilos de vida diferentes almejados por pessoas hoje em dia. Por exemplo, alguns foram buscar nas religiões orientais, acreditando que nas estradas para o leste irão encontrar a paz que tem no coração. Outros passam por longos períodos de introspecção, psicologia popular, esperando entender melhor a si próprios e o mundo onde vivem. Sabem, parece que é comum para as pessoas desejarem um estilo de vida alternativo. Jesus ofereceu um estilo de vida alternativo que muitas pessoas acreditaram ser viável e que outras pessoas acreditam ser bastante aceitável e que os integra entre si, na comunidade e com Deus. É para analisar esse estilo de vida alternativo de Jesus que nós agora voltaremos nossas atenções. O estilo de vida de um kibbutz moderno em Israel é bastante diferente do que os primeiros kibbutz estabelecidos no início do século. Se olharmos para os 300 kibbutzes no interior hoje, é fácil esquecer de que onde hoje há ricos pastos, pomares e fazendas altamente mecanizadas, não havia nada senão montes inférteis, pântanos e desertos. O estilo de vida no kibbutz tem funcionado bem em Israel. O conceito de partilhar posições e trabalhar em parceria sob um sistema voluntário de socialismo atrai muitas pessoas como uma alternativa para o nosso estilo de vida ocidental. Por quase 2000 anos,
As pessoas têm visto outro estilo de vida alternativo nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus teve uma vida muito simples. Ele não possuía nada além de suas vestimentas. Apesar de ter trabalhado como carpinteiro em quase toda a sua vida, ele não tinha os sinais de riqueza que os outros tinham. Jesus dizia que a vida era muito mais importante do que as coisas acumuladas durante ela. Jesus nos ensinou muito o que fazer com nossas posses. Ele indicou que não deveríamos deixar que nossas posses possuíssem a nós. Ele disse: não se deixe levar pelos tesouros da terra, coisas que o pó e o mofo podem consumir, mas se preocupem com os tesouros dos céus, que o pó e o mofo não podem alcançar. E as coisas não se quebram ou são roubadas. Jesus deixou bem claro que o que deveríamos fazer em vida era usar as nossas posses e não deixar que as nossas posses nos usassem. Ele ensinou que deveríamos amar as pessoas e usar as coisas ao invés de usar as pessoas e amar as coisas. Como essas palavras zombam de nós hoje, com toda a ênfase trancafiar, travas, segurança, nosso lar, nosso escritório, nossa fábrica, nosso carro e com seguros cada vez mais caros. As palavras, ao longo dos séculos, zombam de nós com o nosso desejo de ter mais e mais coisas. Mas Jesus nos ensinou mais do que como devemos adquirir e usar nossas posses. Jesus ensinou de forma positiva como deveríamos usar nossas posses, ao invés de deixar que nossas posses nos usassem. Porque isso está no cerne dos seus ensinamentos, que as coisas não devem nos possuir, e nós devemos possuir as coisas. Vejam, o problema com as posses é que a vida e o crescimento espiritual parece que tendem a sumir com o acúmulo de ganhos e de posses. Quão difícil é, disse ele, para um homem rico entrar no reino dos céus, enquanto que é mais fácil achar uma agulha no palheiro do que para um homem rico entrar no reino dos céus. E somente alguns de nós, nesse século, que estão na batalha, trabalhando em 2 empregos, pagando financiamento da casa, do carro, do barco, pagando dívidas no banco, entendem quanto verdadeiras são essas palavras, pois para conseguir tais coisas, precisa-se estabelecer prioridades sobre o crescimento espiritual. Certa vez, um jovem e rico rapaz foi até Jesus e disse: eu o seguirei onde quer que você vá. E Jesus disse a ele: antes de mais nada, venda tudo o que tem, dê aos pobres e venha me seguir. O jovem rapaz não conseguiu, pois ele tinha muitas posses. A conclusão dessa história é que Jesus nunca pediu a ninguém mais para fazer isso. Vejam, embora fosse verdade que ele tivesse posses, era mais verdade que as posses o possuíam. Há um magnetismo sobre coisas que se acumulam sobre nós e queremos mais e mais. Nosso apetite nunca parece estar completamente satisfeito. Mas Jesus nos ensinou muito, muito além disso. Era importante crescer espiritualmente em nossa vida e estar livre do magnetismo de querer ganhar e ganhar. É por isso que em seu incomparável Sermão da Montanha, Jesus nos deu tantos ensinamentos claros sobre como não devemos deixar que as coisas nos possuam. Pois a vida não é tão somente abundância de posses. Ao invés, ele apenas disse: felizes de vocês, que são pobres de espírito, pois vocês sim entrarão no reino dos céus. Felizes dos humildes, pois vocês terão as promessas de Deus. E felizes de vocês que obedecem à palavra de Deus, pois assim estarão satisfeitos. Uma vida que será clara, sem barreiras e transparente. Essas são as marcas de uma pessoa que usou bem as suas posses. A segunda coisa que Jesus nos ensinou sobre como viver foi para depositarmos nossa confiança em Deus. Ao andar pelos campos da Galileia, ele usava a beleza da natureza ao seu redor para ilustrar como Deus se importa conosco. Não se preocupem com a comida ou a bebida de que precisam para se manter vivo, ou sobre vestimentas para seu corpo. Afinal de contas, a sua vida não vale mais do que roupas? Olhe para os pássaros. Eles não semeiam sementes ou fazem colheita, mas o seu Pai no céu toma conta deles. Você não vale mais que os pássaros? E por que se preocupar com roupas? Olhem para a maneira como as flores silvestres crescem.
Elas não trabalham ou fazem roupas para elas, mas eu lhes digo que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, tinha roupas tão bonitas quanto uma dessas flores. É Deus que cuida do mato. Será que ele não necessitaria mais de roupas do que vocês? Então não comecem a se preocupar de onde virá minha comida, ou minha bebida, ou minhas roupas. Seu Pai do céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ao invés, se preocupem com todas as outras coisas, com o reino de Deus e o que Ele requer de vocês. E Ele lhes oferecerá todas as outras coisas. Jesus estava absolutamente convencido que Deus honrava aqueles que nele confiavam. Foi isso que o próprio Jesus fez. Ele confiou no seu Pai do céu para todas as suas necessidades. E em nossa sociedade materialista de hoje, quando as pessoas estão procurando um estilo de vida alternativo, ele exige que nós façamos o mesmo. Nessas mesmas montanhas improdutivas e pouco hospitaleiras para onde Abraão e Ló trouxeram seus camelos e burros, Jesus certa vez contou uma história que ficou imortalizada entre todas as outras, a história do bom samaritano. Ele a utilizou para enfatizar uma parte importante dos seus ensinamentos. Ele disse: um mercador certa vez estava descendo de Jerusalém para Jericó. Descendo é a palavra, pois Jerusalém fica a 2.400 pés acima do nível do mar, e Jericó a 1.200 pés abaixo do nível do mar. E enquanto descia pela estrada, ele se viu rodeado de ladrões que o espancaram, tiraram a sua roupa e levaram tudo que ele tinha. E eu digo que ao estar passando por esta região hoje, eu não me surpreenderia se esse fosse o seu destino final. E por acaso ele foi visto por pessoas que passavam e o viram deitado no chão da estrada. Um padre se aproximou e olhou para o homem e, pelo fato de ter cerimônia para realizar, continuou andando. Depois, um advogado, correndo para resolver negócios, olhou para o homem e seguiu seu caminho. Mas um estrangeiro desdenhado, um samaritano, veio, parou e estancou as feridas do homem. Banhou-o no óleo curativo e o pôs em um burro, e o levou para uma hospedaria no vilarejo mais próximo. Chegando lá, ele disse para o funcionário: cuide desse homem, e se te custar mais, quando voltar eu o pagarei. Então disse Jesus: qual desses três era o vizinho desse homem em apuros? E todos disseram: mas é claro, samaritano. E Jesus disse: exato. Aqueles que me seguem devem oferecer a vida por serviços de amor e cuidados para qualquer pessoa que precise, independentemente de raça ou condição. Nosso mundo poderia ser comparado aos ladrões na estrada de Jericó. Egoísmo, avareza, desejo de tomar as posses dos outros, violência, agressão, preconceito contra pessoas de outras raças e nações. Essas são todas as marcas na história que Jesus nos contou e que ele atacou tão tremendamente nesta dramática história. Quando começo a pensar, percebo que Jesus está nos dando, em seu estilo alternativo de vida, um novo modo de vida, onde as marcas de cuidado, amor, aceitação do próximo, ajuda para os necessitados, cuidar daqueles que estão feridos. Todas essas marcas são as marcas do estilo de vida alternativo de Jesus. Jesus não usou apenas parábolas para ilustrar seu estilo de vida alternativo. Sempre que ele se encontrava com pessoas, ele usava como exemplos o significado do amor real. Essas ruínas de vilas abandonadas nos lembram dos conflitos existentes entre Israel e seus vizinhos. E nos tempos de Jesus, em um dia quente como esse, enquanto caminhava sozinho,
ele sentiu a necessidade de tomar um copo de água fresca. E parou no poço da vila e falou com uma mulher. O fato de ter pedido a uma mulher uma bebida não parece tão importante, mas o que importa foi o momento em que ele pediu a bebida. Vejam, nenhuma mulher decente sairia de casa a essa hora, diante do calor, para pegar água. Mas era uma prostituta. Era a prostituta local da cidade e não iria chegar perto do poço de manhã cedo ou à tardinha, quando todas as outras mulheres estariam lá. Ela queria evitar as mulheres, então ela veio até aqui no calor do dia. E Jesus, sentado ao lado do poço, disse a ela: "Você poderia me dar um pouco de água?" 3 coisas. Primeira, ela era samaritana e os judeus odiavam os samaritanos e eles normalmente não se falavam. Segunda, ela era uma mulher imoral e ninguém esperaria que Jesus fosse falar com uma mulher como ela. E por último, ela era uma mulher que em toda a sua vida estará do lado errado. Mas mesmo assim, Jesus a aceitou e falou com ela como uma pessoa decente e digna. É bastante interessante. Ela vinha com uma grande jarra de água, como essa, cheia com água fria do poço, quando Jesus disse: "Se você soubesse quem está te pedindo para me dar um pouco de água, você pediria a ele e ele te daria a água viva." E ela disse, com toda razão: "Como assim? Se eu tivesse água viva, não teria que sair de casa nesse calor para pegar mais água." E Jesus disse: "Vou te contar. Se você souber quem eu sou e acreditar naquele que me enviou, você encontrará água viva como uma nascente de vida eterna dentro de você. E será como um poço e terá vida abundante." E ela disse: "Vejo que você é um profeta." E começou a fazer perguntas religiosas. E Jesus foi direto ao ponto do problema real na vida das pessoas. E ele disse: "Vá chamar seu marido e peça-o para vir até aqui." "Marido?" disse ela. "Não tenho marido?" "Tem razão", disse Jesus. "Você disse que não tem marido, mas já teve 5 maridos, e o homem com quem você mora agora é seu marido." E a mulher falou: "Eu vejo que você é realmente um profeta." Jesus continuou a conversa por mais um pouco. Depois ela correu para o centro do vilarejo e gritou para todos: "Venham, saiam de suas casas, venham logo até o poço. Tem uma pessoa aqui que me contou tudo o que já fiz em toda a minha vida." E uma multidão de pessoas se juntou ao redor dele e ele começou a ensinar. Eu vejo 2 pontos provenientes disso. Primeiro, se Jesus se importava com os excluídos, os renegados, os imorais, com aqueles que ninguém mais queria perder tempo dando atenção. E como parte do estilo de vida alternativo, Jesus quer que nós olhemos para outras pessoas, principalmente para os renegados, excluídos e imorais. E o segundo ponto é que aquela mulher, independentemente do seu passado, foi a primeira pessoa na Bíblia que correu para contar sobre Jesus Cristo a outras pessoas. Uma prostituta foi a primeira evangelista. E isso significa que, não importa quem você é, se aceitar Cristo e a água viva, Ele pode renovar sua vida e te guiar por um novo caminho. Temos falado sobre o estilo de vida alternativo de Jesus, com ênfase na simplicidade, na confiança em Deus e no amor pelo próximo. Aqui, entre as ruínas do Império Romano, podemos ver como ele construiu esse estilo de vida. Esse estilo foi construído com opressão diante dos pobres, sob imperialismo, egoísmo, sensualidade e luxúria. E era totalmente diferente do estilo de vida de Jesus. De fato, ao olharmos ao redor das ruínas na Cesaria, lembramos de 2 estilos de vida. E qual dos 2 perseverou? Foi o estilo de vida da simplicidade, da confiança, do amor. Para nós, no mundo ocidental, é um lembrete oportuno da importância de considerarmos, mais uma vez, o estilo de vida alternativo de Jesus. Descobrindo Jesus. Episódio 9. As alegações de Jesus.
A pessoa mais influente que jamais vivera nunca viajou mais do que 100 milhas do lugar onde nasceu. Jesus de Nazaré não viajou em toda a sua vida além da linda cidade de Cesaria. Como este, era um local para onde as pessoas iam se refrescar após meses quentes de sol israelense. Aqui em cima, a neve do Monte Hermon contribui para as águas que vão para o Rio Jordão. Bem ali, no alto da montanha, havia um templo romano dedicado a César. E foi também aqui, neste local, que nasceu o deus grego Pan. Então, bem no meio da história de Israel, com a ameaça de Roma e a mitologia grega, Jesus disse aos seus discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" A questão de quem fora Jesus sempre foi levantada por diversas pessoas em seus 3 anos de campanha. Nos séculos em que os judeus estudaram as doutrinas e os profetas e leram sobre as promessas do Messias, aquele que viria para libertá-los da servidão e trazer o reino de Deus para a terra. Os escritos e os religiosos conheciam bem esses textos. Todo garoto judeu deveria ser capaz de repetir toda a doutrina decorada ao concluir 12 anos. Até hoje, existem muitos judeus que dedicam sua vida para estudar a doutrina dos profetas. Os escritos acreditam que com a chegada do Messias, ele libertaria seu povo, mas eles imaginavam que seria com a força e o poder, quando, na verdade, Deus escolheu o amor e a fé. Apesar de possuírem esses textos há anos, a religião não enxergou que a profecia estava apontada para Jesus. Eles o rejeitaram como o Filho de Deus, como aquele que viria para redimir seu povo de seus pecados ao morrer na cruz. Eles acreditavam que o argumento de ter um relacionamento especial com Deus estava além da sua compreensão. Para eles, Jesus não passava de um religioso excêntrico que deveria ser eliminado. Era importante, então, que os discípulos entendessem que Jesus era quem dizia ser, que ele era a realização da profecia, que ele era o Filho de Deus. Após sua morte, eles teriam a responsabilidade de levar a mensagem e espalhá-la ao redor do mundo. Jesus sabia da perseguição que eles enfrentariam e queria ter a certeza de que a fé daqueles homens nele era forte. E foi por isso que Jesus os levou para este calmo e distante lugar e os perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Ao considerarmos os argumentos de Jesus, é importante observar o que outras pessoas disseram sobre ele. Ao olhar os escritos, eu concluí o que foi dito sobre Jesus. As pessoas, obviamente, percebiam que ele era mais do que um simples professor, mais do que um profeta e um grande homem. Um dos seus amigos mais íntimos, João, enfatizou isso por mais de 15 anos. E depois escreveu e usou uma frase sobre Jesus. E ele disse: "Jesus foi a palavra de Deus. No início era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus." Ele alegava que Jesus era a mente de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Depois Paulo, que tinha sido treinado na Universidade de Tarsus e também na Escola de Fariseus de Jerusalém sob o comando do grande Camélio, chegou a uma outra conclusão, uma conclusão ainda mais profunda. Ele disse que Jesus era a luz visível do Deus invisível. Luz visível do Deus invisível. Ele disse: Jesus é a imagem do Deus invisível. E através dele, todas as coisas foram criadas e feitas. Nas alegações dos escritos, Jesus não era apenas para ser o agente pelo qual as coisas foram criadas, mas ele era, na verdade, o rei dos judeus. No momento do seu nascimento, Maria sabia que ele havia nascido para ser rei. Foi dito a José que ele deveria chamar seu filho de Jesus, pois ele salvaria o seu povo do pecado. Durante sua vida, as pessoas queriam torná-lo rei. Na Galiléia, ele recusou tal honra. Pilatos, perto da sua morte, perguntou-lhe: "Você é mesmo o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "Meu reino, na verdade, não faz parte deste mundo." E ali na cruz, eles sabiam seu nome: "Este é o rei dos judeus." Houve uma outra alegação na vida de Jesus, e essa foi a mais importante, que era ele, o Filho de Deus. No seu batismo, ouviu-se uma voz dizendo: "Esse é meu filho bem amado, de quem eu muito me agrado."
Nas tentações, ele foi desafiado. Se você é mesmo filho de Deus? E bem na hora da sua morte, Jesus disse: Pai, em suas mãos eu lhe entrego o meu espírito. Jesus alegou ser ele o verdadeiro Filho de Deus. Mas às vezes as pessoas atribuem mais coisas sobre grandes homens do que a si próprios. E é por isso que é importante para nós dar agora uma olhada no que Jesus alegou sobre si mesmo. Jesus Cristo foi diferente de qualquer outro professor que jamais viveu. De fato, se você considerar os 100 grandes professores da história, homens como Moisés, Buda, Platão, Mohammed, acrescente à lista Karl Marx e Albert Einstein. Vocês vão perceber que todos eles disseram: não olhem para mim, olhem para meus ensinamentos, pois os meus ensinamentos são importantes. Mas Jesus disse justamente o contrário. Ele disse: olhem para mim. Ele disse: venham até mim. Ele disse: sigam-me. E era essa ênfase em segui-lo e estar com ele que fez toda a diferença em relação a todos os outros professores. Mas é claro que isso levou algumas pessoas a quererem segui-lo sem estarem preparados para pagar o preço. Um dia um homem foi até Jesus e disse: Senhor, eu o seguirei onde quer que o Senhor vá. E Jesus o interrompeu logo dizendo: olha, as raposas têm suas grutas, os pássaros no ar têm seus ninhos, mas eu que sou o Filho do Homem não tenho onde repousar. Como se ele dissesse: se quiser ser um dos meus seguidores, tem que estar preparado para pagar o preço. Bem, se quiserem resumir as alegações de Jesus, seria que ele pediu para que as pessoas olhassem para ele. Ele não escreveu um livro, ele não compôs um novo credo, ele não criou novas regras que teriam que ser aceitas. Ao invés, dedicou sua vida, ofereceu a sua amizade. E a essência do cristianismo se encontra na amizade de Jesus. Mas antes de encontrar a amizade de Jesus, você precisa de perdão. E foi aí que Jesus teve dificuldades com alguns dos ortodoxos daquele tempo. Vejam, ele chamou pessoas desrespeitosas para segui-lo. Ele disse: não é o são que precisa de um médico, mas sim os doentes. E eu vim convidar os pecadores a salvar aqueles que estão perdidos. Ele disse que estava disposto a perdoar os pecadores, mas as pessoas disseram: apenas Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus alegou que Deus era seu Pai. Portanto, ele poderia perdoar em nome de Deus. De fato, ele alegou ser todos os títulos que estavam reservados para o Messias. Houve uma ocasião em que ele foi à sua própria igreja, uma sinagoga em Nazaré, e ele se levantou para ler. E embaixo do pergaminho, no lugar do livro de Isaías, onde está escrito: o Espírito da doutrina está sobre mim, pois ele me escolheu para pregar as boas novas para todos os pobres, para libertar todos os oprimidos, para dar visão a todos os cegos e para pregar as palavras do Senhor. Depois, ele fechou o escrito e disse: hoje esse ensinamento foi cumprido bem aqui. Mas eles ficaram tão chateados com ele que o levaram até o topo de uma montanha e queriam jogá-lo lá de cima, pois ele alegou a todos ser a realização da profecia do Messias. Mas ele fez o mesmo durante toda a vida. Ele alegou ser todos os títulos, alegou ser o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias, o servidor de Deus, a plenitude de Deus, o mistério de Deus, a imagem de Deus. E todos esses títulos criados por Jesus e por seus seguidores, é claro que o levaram a conflitos com os ortodoxos daquele tempo. Na verdade, no seu julgamento, a palavra usada era blasfêmia. Blasfêmia! Pois, afinal de contas, ele se fez passar pelo Messias e pelo Filho de Deus. E todas essas alegações foram aceitas. Alegações sobre ele. Mas é também importante saber das alegações feitas por ele.
Esse convento de cruzadas do século XII está aqui por causa da alegação feita por Jesus de ser a luz do mundo e que seus discípulos deveriam levar essa luz pelo mundo. Sabem, ele fez declarações mais incríveis sobre ele mesmo. Ele disse, por exemplo, eu sou o pão da vida e aquele que comer desse pão viverá para sempre. Disse ainda, eu sou o caminho para a verdade da vida e ninguém chega até o Pai a não ser por mim. Ele disse, eu sou a vinha e vocês os galhos. Se vocês confiarem em mim, terão muitos frutos. Ele disse, eu sou o bom pastor e dou minha vida pelos meus carneiros. Ele disse, eu sou a luz do mundo e todos aqueles que confiarem em mim terão a luz da vida eterna. Mas que alegações audaciosas, que frases maravilhosas. Mas, muito provavelmente, nenhum outro professor jamais usou melhores palavras do que essas quando Jesus disse, todo aquele a mim dado por meu Pai serão por mim cuidados. Não vou me virar contra eles. Todos a mim enviados por meu Pai virão a mim. Farei a vontade de meu Pai que está no céu, e eu ressuscitarei qualquer pessoa que venha a mim para viver. Não acredito que tenha existido um outro professor que tenha feito tais alegações. Ou essas foram as palavras do maior megalomaníaco do mundo, ou então as palavras de quem ele disse ser, o Messias, o Filho de Deus. Bom, chegou a hora de refletirmos sobre as alegações feitas por Jesus. O Novo Testamento atribui 6 alegações a Jesus Cristo. Primeiro, disse que Jesus esteve com Deus desde o começo, no momento da criação do mundo. E talvez vocês achem difícil entender a princípio, mas se aceitarem o fato de que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo nele mesmo, então é óbvio que Deus, a Trindade, Pai, o Filho, o Espírito Santo estavam envolvidos na criação. Nas palavras do apóstolo Paulo, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. Em segundo lugar, o Novo Testamento declara que Jesus era a realização das profecias contidas no Velho Testamento. O Velho Testamento estava ansiando a chegada do Messias, e em Jesus Cristo, o Messias teria chegada. Ele nasceu para redimir e salvar o povo. E isso nos leva à terceira alegação do Novo Testamento, que ele era Deus em Jesus Cristo, de uma forma que Deus jamais teria sido em outra pessoa, e que ele teria vindo para nos redimir e nos salvar dos nossos pecados. Deus amava tanto o mundo que ele deu o seu próprio Filho, para que aqueles que acreditassem nele não precisassem padecer, mas sim ter uma vida eterna. Como disse João, houve um quarto argumento. O Novo Testamento diz que Jesus ressuscitou dos mortos e, ao fazê-lo, Deus não deu a vida apenas a ele, mas junto com ele, nós também, pela fé, temos o potencial à vida eterna também. E ao ressuscitar de Jesus, nós também podemos viver. Houve uma quinta alegação sobre Jesus que o Novo Testamento e os cristãos fizeram, que diz que Jesus Cristo traz alegria vibrante para a vida. Ele disse que estava vindo e que teríamos vida e toda a abundância. E a amizade de Jesus deu a pessoas um verdadeiro senso de alegria pura, e essa amizade estaria aqui na terra. E nem mesmo a morte poderia pôr fim a ela, pois continuaria após a morte na alegria da vida eterna, além do túmulo. O sexto aspecto das alegações sobre quem foi Jesus dizia respeito ao fato de que ele seria o rei
que retornava, retornando com triunfo, com poder e majestade para julgar o mundo. Os cristãos acreditavam que ele estava por vir. De fato, a palavra de saudação era Maranata. Venha, Senhor, venha. E eles saíam pelos 4 cantos do mundo dizendo para as pessoas se prepararem para a chegada do rei. E espalhavam a mensagem com alegria e triunfo, pois Jesus Cristo iria chegar em breve para julgar a todos e recompensar as pessoas com glória. Ele garantiria um novo reino, uma nova era e uma nova Jerusalém. Ao olhar as alegações de Jesus por meio das palavras do cristianismo e do Novo Testamento, essas 6 alegações me deixam como que acreditando serem 3 opções. Ou ele foi um mentiroso, e quanto mais eu olho para as palavras de Jesus, mais eu vejo a sua integridade, o senso de coesão, propósito, e não há ninguém que tenha ouvido suas palavras e que tenha ousado duvidar delas. Ou ele fora um lunático, um megalomaníaco, com tanta propriedade e intensidade que ele fora mais louco do que todas as outras pessoas que já viveram. E, de fato, ao olharmos a vida e os ensinamentos de Jesus e o vermos de perto, não há espaço para tal conceito. Bom, se ele não é um mentiroso ou lunático, a única outra opção é que ele é o Senhor. E esta é precisamente a opção do Novo Testamento. Os escritores, ao observarem as alegações de Jesus, viram que ele era o Senhor de todos, e especialmente o Senhor das suas vidas. A pergunta que começamos é simples. Quem vocês acham que eu sou? Disse Jesus. E a resposta é simplesmente que ele é o Senhor. Paulo resumiu, acredito que na forma mais bela. Ele disse: embora Jesus Cristo tenha a natureza de Deus, ele jamais se utilizou da prerrogativa de ser o Filho de Deus. Ele se esvaziou e tomou o papel de servidor. E ao se encontrar na forma humana, ele foi humilde o bastante, obediente até a sua morte, mesmo com a morte na cruz. E é por isso que Deus exaltou tanto e deu o nome acima de qualquer outro nome. O nome de Jesus. Cada palavra tem valor, seja no céu, na terra ou embaixo da terra. E é por isso que, ao fim, todos deverão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, nosso Pai.